O Sr. Ministro disse assim: se nada tivéssemos feito e se mantivéssemos o ritmo dos 3 anos até 2024, hoje estaríamos com 2,2 milhões de imigrantes e numa década seriam metade da população. Eu pergunto se mantém esta afirmação e se ela decorre de um momento de alguma maldade ou de fraca matemática. Eu mantenho, claro. Senhora Deputada, obrigado pelas suas questões. Sim, mantenho. Mantém. Portanto, o Sr. Ministro acha que, portanto, viu qual foi a variação da entrada de imigrantes de um ano para o outro e, como imagino que nunca leu nada sobre a constância ou inconstância de movimentos migratórios, fez a seguinte conta. Portanto, deste ano para este ano foram 300 mil, logo seriam sempre 300 mil durante X anos e o resultado seria este. Portanto, o raciocínio do Ministro da Presidência é este? Se condição A e se condição B, a consequência C. Mantenho. É completamente ilógico e o que quer transmitir é uma sensação de pânico, ao mesmo tempo depois desmente que não é isso que quer e assustar as pessoas, dizer o que disse. Porque repare, diz assim, entraram 300 mil entre 2022 e 2024. Logo, eu vou presumir que iam ser sempre 300 mil se eu não atuasse e o número daria aquele. Ora, isso não é verdade, porque o Sr. Ministro também sabe que houve momentos ao longo dos processos migratórios em todos os países em que, por exemplo, com a satisfação de determinadas ofertas de trabalho, por exemplo, quando elas são satisfeitas, o movimento migratório diminui. Se determinadas áreas de trabalho que são altamente procuradas por imigrantes são preenchidas, ele diminui. Portanto, quaisquer estudos muito básicos sobre como é que funcionam os movimentos migratórios impossibilitam que se faça uma declaração séria política a dizer se não fosse o que eu fiz, daqui a 10 anos seríamos não sei quantos milhões, porque seria sempre 300 mil. Não é sério, Sr. Ministro. Portanto, pergunto-lhe mais uma vez se não acha que há outros fatores em ter em conta quando faz essa conta mirabolante. Sra. Deputada, podia discutir consigo as premissas todas de que a Sra. Deputada diz. Então pergunto-lhe se acha que a imigração empobrece, se acha que reforça a oferta de trabalho, se acha que mitiga os efeitos do envelhecimento, se acha que constrange num período curto, médio prazo, os serviços públicos, mas a longo prazo pode contribuir para exprandi-los, se acha que a imigração tem tido um papel insubstituível em trabalhos como creche, agricultura, construção, turismo, cuidados continuados, etc. E se considera que os nacionais, como dizem alguns estudos importantes nesta matéria, têm beneficiado e muito da imigração. O país precisa de imigração. Como sabe, foi feita uma alteração legislativa que vai permitir a manifestação de interesses e também o visto por procura de trabalho, que o PSD não votou contra, e finda uma situação de enorme emergência, que foi a pandemia, o PS também entregou propostas de alteração, entendendo que a manifestação de interesses não se devia manter e devíamos optar por um outro regime. O que eu não acho aceitável é o Sr. Ministro dizer que havia um regime de portas escancaradas, muitas vezes fala-se em bar aberto. Já vejo comentadores a absorverem esse tipo de linguagem que eu acho altamente ofensiva desde logo para os imigrantes. Os imigrantes não estão propriamente em fila, a olhar para Portugal como se Portugal fosse o único país para onde pudessem ir. Os imigrantes não são uma espécie de alcoolizados à procura de um bar onde a bebida seja mais barata. Os imigrantes imigram porque precisam de trabalhar e não têm trabalho no país de origem, imigram porque há guerra, imigram porque há fome e imigram para onde há trabalho. E, portanto, vieram para Portugal, os que vieram para Portugal, precisamente para vastos setores da economia, onde os nacionais não preenchiam esses postos de trabalho e por isso é que lhes estamos muito gratos. E, portanto, quanto à humanidade do Governo, eu recordava que o seu Governo
foi responsável por alterações na lei dos estrangeiros e da lei das nacionalidades de uma humanidade tão grande como aquela que excluía o cônjuge de facto do reagrupamento familiar imediato para residentes há menos de 2 anos, e isso foi declarado inconstitucional por iniciativa do Partido Socialista. Também impunha um prazo absoluto de 2 anos para requerer o reagrupamento familiar de familiares maiores residentes nos estrangeiros, e isso também foi declarado inconstitucional. Também achava que os prazos deviam contar a partir do momento em que o Estado decide e não a partir do momento em que o requerente inicia o seu procedimento. Nós, este ano, já agendámos, 2026, 55 mil reagrupamentos familiares. Concordo consigo que é muito importante estar a deferir reagrupamentos familiares. Tenho a pena que na sua demagogia tenha dito que estava a ser um abuso o recurso a reagrupamentos familiares, ao contrário do que está a dizer agora, disse que estavam parados e faço essa crítica ao governo do Partido Socialista, e com esse fundamento tenham tentado restringir de tal forma o reagrupamento familiar que teve que ser o Tribunal Constitucional a garantir que uma coisa dessas não acontecesse, nomeadamente não ser possível o reagrupamento familiar em situações absolutamente desumanas.